Questão número 3 do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aqui nós voltamos à questão que relaciona Deus ao infinito. Por quê? Pergunta número 2. Tudo que é desconhecido é infinito. Como nós não sabemos os limites dos atributos de Deus, vamos dizer assim, pelo menos os atributos negativos, quando eu falo negativo é no sentido de que aquilo que ele não pode deixar de ser, e não no sentido nos atributos positivos, que são aqueles afirmados na pergunta número 1. Então, se Deus é infinito, se Deus tem seus limites desconhecidos e tudo que é desconhecido é infinito, Deus seria infinito? E aí a resposta explica exatamente essa contradição aparente. Ora, é um problema da linguagem. Eu não posso definir Deus como sendo o infinito, porque o infinito é um atributo. Então, se ele é a causa de todas as coisas, como é que ele pode ser o atributo? Então, o atributo, naturalmente, é uma característica do ser e não o próprio ser, né? Essa é uma questão muito interessante. E aí vem essa reflexão. Deus é desconhecido, mas Deus não é o desconhecido. Isso é, o desconhecido é uma abstração, é algo que não se conhece, é um problema da falta de capacidade nossa, humana, de abarcar algo que não tem limite. Algumas tradições religiosas, vamos dizer assim, fazem de Deus um velho barbudinho, né? E a pessoa acha que conheceu, ou alguma manifestação espiritual de alguma parte, como o Kardec nos ensina, né? Falando em nome de Deus. Muitos espíritos foram confundidos pelo próprio Deus. Então, nós vamos, de uma certa forma, compreender melhor Deus. Mas conhecer no nosso estágio não é possível ainda. Deus é desconhecido, mas Deus não é o desconhecido. O que é desconhecido é infinito, mas Deus não é o infinito. A gente tem que tomar cuidado com a linguagem. Lembra que vários sentidos da palavra desconhecido, da palavra acaso, da palavra infinito. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não escorregar nas palavras. E aí o Allan Kardec vem trazer uma nota para poder tentar fechar essa questão. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Exatamente, né? É aquela questão que eu gosto sempre de usar com meus alunos. A pessoa pergunta: o que é energia? Energia é tudo que realiza trabalho. Você explicou o que é energia? Não. Você apenas trouxe um dos efeitos da energia. Mas você não explicou o que é energia. Se você não sabe o que é energia, você pelo menos vai tentar ver quais são seus efeitos na natureza. Então, quando nós estamos falando ali de infinito, por quê? Porque quando nós vamos estabelecer certos critérios para a existência de Deus, nós não podemos estabelecer limites, ou pelo menos nós temos que entender que, pelo menos do ponto de vista da concepção, da razão, de que
nada pode ultrapassar os limites desses atributos. Se pela mente eu consigo estabelecer um atributo muito grande, Deus tem que ter um atributo maior. Então, por definição, ele é infinito. Que aí você, vamos dizer assim, de uma certa forma, fecha a questão. Deus é amor. Essa é uma frase poética, né? Porque é a mesma coisa se eu dizer Deus é amor e dizer que Deus é infinito, é a mesma contradição. Eu poderia trocar ali de Kardec trocar a palavra infinito por amor e a gente cairia também nessa aparente contradição, né? Porque o amor, nós concebemos o amor como uma virtude e nós concebemos o amor como um sentimento. Então, Deus é uma virtude, Deus é um sentimento, percebe? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Então, essas 3 primeiras perguntas, né? Ela traz primeiro a primeira questão. São os atributos positivos. Deus é inteligência e Deus é causa primeira de todas as coisas. E agora começaremos a trabalhar mais para frente os atributos negativos. Por exemplo, um deles, o infinito, né? Deus é infinito em suas perfeições, são atributos negativos. Porque eu não posso imaginar algo que possa ser ultrapassado por Deus. Então, nós vamos chegar naqueles atributos famosos lá mais para frente. Mas o próximo passo, a pergunta 4, já começa sobre a existência, as provas da existência de Deus, que vai dar mais trabalho ainda. Muito obrigado.